Graças e paz, todos que estão me assistindo. Meu nome é João Pedro Reis, que tem milhões de João Pedro por aí. Mas então, onde eu sei, só tem um João Pedro Reis. Mas enfim, colocando a questão do nome de lado, hoje eu vou pregar uma palavra que o Espírito Santo me revelou. Começa lá em Marcos 13:8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Agora em Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são os sinais da volta de Cristo, que estão tão evidentes a cada dia que passa. Você nem precisa pensar muito sobre eles, você só precisa ligar a sua televisão, um canal qualquer de jornal, que você vai ver o tanto de notícia ruim. Nós você como cristão, até como pessoa que não acredita em Jesus, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos nos aproximar de Deus. Devemos aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador. Devemos estar muito mais próximos de Deus agora. E fazer o que está escrito em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você me pergunte, mas por que devemos buscar a Deus? Ele não nos ama? Jesus não foi enviado para morrer pelos nossos pecados? A única coisa que temos que fazer é crer nele para sermos salvos? Em João 13, João 13, do 1 até o 5, depois do 12 até o 17, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se o próprio Filho de Deus, que na Bíblia diz que ele é igual a Deus, que ele desceu aqui para a terra, se colocou numa posição de servo, por que nós, seres falhos, pecadores, não devemos nos colocar como servos de Deus? Por que nós não devemos buscar e pagar o preço? Se o próprio Jesus fez isso. Entende? Em Filipenses 2:5 diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se o próprio
como diz aqui, Jesus ele se esvaziou, ele se colocou na forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens, mesmo sendo semelhante a Deus, ele se esvaziou e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse.